A gente pode quebrar a câmera. Que bom, que bom, que bom. Agora alinhar tudo de novo, tá tudo bonitinho aqui. Estamos enfrentando dificuldades técnicas devido a problemas com o equipamento. Por conta disso, as imagens podem ficar desfocadas ou com qualidade comprometida. Se o problema persistir em outros vídeos, entre em contato com a área técnica. Fala galera, aqui Chico Mota, Davi Toledo. mais um vídeo aí do canal Nerd Demais. Hoje a gente vai falar um pouquinho de universo DC, mas principalmente de Batman vs Superman. É, um filme aí que levantou bastante polêmica entre fãs e não fãs, nem tanto fãs, e a gente vai descobrir um pouquinho por que teve tanta controvérsia esse filme. E eu tive a oportunidade de assistir a versão Ultimate do Batman vs Superman, ou seja, a versão estendida que tem 30 e poucos minutos a mais dividido ao longo da montagem do filme. Teve muito fã e não fã, que meteu o pau na época que o filme saiu, dizendo que o Zack Snyder era um vendido, porque ele tinha feito um filme que estava com um puta de um hype, um puta de uma espera, de uma expectativa da galera, e que ele fez um filme que foi uma bosta. Aí eu vou falar daqui a pouco qual é a minha opinião sobre isso, mas esses mesmos caras que meteram o pau, quando saiu a versão Ultimate, só pra contextualizar, foram pedir desculpa pro Zack Snyder, dizendo que a versão Ultimate tinha corrigido as falhas de montagem. Mas aí, o que você achou do filme? Então, eu gostei bastante, assim, eu tenho algumas ressalvas. O filme como todo eu achei uma obra boa, então eu avaliaria como uma obra boa, mas tem alguns pontos que eu achei que ficaram, talvez, carentes de mais trabalho, principalmente o arco da Mulher Maravilha. A forma como ela foi inserida e a participação dela, eu achei que foi uma coisa meio jogada, assim, me lembrou um pouco a entrada do Homem-Aranha em Guerra Civil, assim, sabe? Tá. Ah, estamos aqui mostrando só o rapazinho que depois vai ter um filme próprio. Uma participação especial mesmo. Eu acho que ela poderia ser ou melhor aproveitada ao longo do filme, ou então ter sido apresentada só como foram os outros. Na hora que ele mostra o arquivo do Luthor, né? Do que Luthor, tem lá mostra o Cyborg, mostra o o Flash. Eu acho que isso talvez funcionasse melhor nesse primeiro filme, deixando só o Superman e o Batman mesmo pra se conduzir o filme inteiro. Mas aí, por outro lado, você tem uma contrapartida que é muito interessante da importância que tem a Mulher Maravilha na formação da Liga da Justiça. Porque na Era de Ouro da DC, o trio ternura da Era de Ouro era Batman, e começou com Batman e Superman, que era a dupla, e aí depois a Mulher Maravilha foi introduzida naquela época, naquele contexto, naquele cenário, como uma posição feminina para agradar o público masculino. Depois ela acabou ganhando toda a força que ganhou, foi protagonista muitas vezes e precursora de alguns movimentos que tem a ver com o feminismo, tem a ver com o empoderamento feminino e tudo mais. Eu acho que foi muito importante ela aparecer. Ela foi sim subaproveitada, na minha opinião, na batalha contra o Apocalipse. E isso eu acho que ela foi subaproveitada. Porque a Mulher Maravilha, para quem não é fã, talvez não saiba, mas a Mulher Maravilha ela tem o mesmo nível de poder que o Super-Homem. Então eu acho que ela foi subaproveitada e aí a gente vai chegar no porquê, né, na minha opinião, que ela foi subaproveitada. Mas pegando o teu gancho, você falou que gostou do filme, eu queria pegar uma referência do pessoal do Omelete, um abraço aí pro Érico Borgo e pra galera do Omelete, que ele falou, cara, todo mundo reclamou e teve mimimi que é filme pra fã. Filme com fanservice. Eu sou fã, ele mesmo brinca, eu quero service. Então eu acho que o filme entregou assim, lindamente bem pra quem é fã da DC, pra quem conhece, pra quem é viciado em Super-Homem como eu sou, pra quem cultua Batman como tantos amigos meus cultuam, entregou muito bem. E foi por isso que eu gostei demais do filme. Esse foi o primeiro ponto. Uma coisa que me surpreendeu bastante, e eu tive que dar o braço a torcer, na verdade, porque eu torci o nariz quando foi escolhido o ator, foi o Ben Affleck como Batman. E acho que a grande maioria, acho que inclusive uma unanimidade. Né? Não, arregaçou. Pra mim ficou muito claro assim, algumas referências que ele usou pra interpretar o Batman dele. Assim, eu vi muito do Cavaleiro das Trevas, obviamente, do Frank Miller. E eu vi um pouco também do Batman do Filho do Demônio, que eu gosto bastante, mas tinha que eu gostei muito, que é mais macabro, mais um pouco mais cruel até, né, mais sombrio. Eu achei que isso funcionou muito bem, assim. Fora o porte físico dele, que pra mim tá muito mais parecido com o Batman, né, que é um cara mais largo, mais imponente, não aquele cara malhadinho, rachadinho, igual era o Christian Bale, né? Sim. Então achei que ficou... Até porque o Christian Bale é um periquito perto do Ben Affleck. Perto do que ele estava no filme, inclusive, né? O Ben Affleck é 9 centímetros muscular, né? O Ben Affleck é 9 centímetros mais alto, o Ben Affleck não tem nem comparação. Interpretação, ele já vinha mostrando no Argo e em muitos outros filmes que ele era um cara que tinha um potencial escondido.
E ele no papel de Bruce Wayne / Batman foi assim, algo que eu também mordi a língua. Mas em contrapartida eu esperava muito do Jeremy Irons como Alfred e achei fraco. Então, é porque nós dois gostamos do Jeremy Irons. A gente gosta do cara por outros filmes, por outro contexto. Então, você, quando vê Jeremy Irons, você espera muito. Mas assim, as incursões dele é um alívio cômico, razoavelmente, mas ao mesmo tempo são incursões interessantes. Mas eu gostava mais do... Como que era o nome do ator mesmo? O Michael Caine. Michael Caine, porque... Michael Caine. Essa é a música do Eric Clapton, né? Essa é para os bastidores. Não, é porque tem um... É porque o pessoal vai começar a filmar agora. É que sabe aquele trailer sincero? Tem um trailer sincero do Dark Knight Rises que nós vamos apresentar o Michael Caine. Eu falei assim, Michael Caine. Toda a vida eu vi muito. Foi mal, continua. Não, mas é porque eu tinha a referência dele como Alfred, que eu sempre achei uma referência muito boa, porque ele assim, ele trazia aquela pessoa cansada de ver sempre a mesma coisa, figura paterna, mas ao mesmo tempo paterna e que continuava lá e às vezes trazia uma voz de sabedoria, que sabia que também muitas vezes não ia ser obedecida, não ia ser seguida, mas estava lá porque desse viesse. Então eu achei que foi uma mudança muito drástica de Alfred para outro. Esse Alfred é tático. Esse do novo filme, do BVS, ele é tático, ele é um Alfred que usa coturno. Sim. Você entendeu? É um outro Alfred, é um Alfred mecânico. Que controla todas as tecnologias que tem na Batcaverna, na ausência do Batman, ele sabe. Na hora que o Batman vai salvar a Martha Kent, que ele fala pro Alfred, assume o controle do Batwing. Que fala, eu não mereço você. Aí, tipo, o Alfred pilota o Batwing. Então é realmente uma outra pegada. Mas se você parar pra pensar, comparando aí, pra quem é viúva do Nolan, tá? Oi, viúvas do Nolan. Se você comparar o Batman do Christian Bale e do Christopher Nolan, você tinha duas figuras diferentes. Você tinha o Alfred, do Michael Caine, e você tinha o Lucius Fox, do Morgan Freeman. E o Lucius Fox era esse cara tecnológico e tático que o Alfred já matou. Então assim, os caras mesclaram duas características de personagens numa só. Então isso eu achei que foi uma coisa muito, muito interessante. E um adendo que eu acho que é importante para as pessoas entenderem é que assim, cada tipo de protagonista requer um tipo de coadjuvante. Sem dúvida. Você não pode colocar o mesmo coadjuvante fazendo o mesmo papel, as mesmas coisas que fazer com o Christian Bale como protagonista e fazer a mesma coisa com o Ben Affleck. Você não pode colocar a dinâmica pede outras intervenções. Você não pode colocar um Alfred do Michael Caine num Batman que mata. Não pode, não ia ter como, né? Porque ele é todo bonzinho, todo esse Batman mata. Então assim, outra coisa que fica muito claro na mudança desse filme é assim, é um Batman cansado, um Batman que já combate o crime há 20 anos e que já teve muitos tá aqui no Dark Knight, né? É clara. E cara, é assim, o que aconteceu na vida desse cara, você entendeu? Então assim, chegar nesse estado. O Jared Leto não tem cabelo branco que nem o Batman, tudo bem que ele pinta de verde, né? Mas assim, ele não é velho o suficiente pra bater de frente com o Batman do Ben Affleck. Então assim, quem é esse Coringa do Jared Leto? Teorias. Quem é esse cara? Esse cara é o capuz vermelho? Esse cara, sabe? Então, é assim, o que o Batman perdeu para ele começar a marcar? Na versão estendida fica muito claro, os caras que são marcados pelo Batman, eles morrem na cadeia. Então assim, o Batman age como júri e executor, coisa que ele nunca fez. Só que ainda assim ele não suja a mão dele, ele se isenta. Tudo bem que na hora que ele vai roubar a Kryptonita lá, ou tentar roubar a Kryptonita antes do Superman aparecer, ele tá matando, ele tá dando tiro nos caras, explodindo o carro, foda-se, matando geral. Mas por que esse Batman pede isso? Esse é um Batman de um universo DC que está em construção, e de um universo que tem o Christopher Nolan, aí as viúvas do Nolan, como produtor. O cara tá lá, ele é produtor, ele é consultor. Então precisava de um Batman desse do mesmo jeito que precisa do Superman do Henry Cavill. Sim. Que, diga-se de passagem, é um puta de um super-homem também, recebe críticas pra caramba, todo mundo acha que ele é péssimo. E eu acho ele o melhor super-homem possível. Assim. Eu também. Você olha pra ele, você vê um cara que transmite integridade, moralidade, ao mesmo tempo bocosice, inocência, mas está sempre disposto. E pra mim ele é o super-homem. E fica muito claro isso em alguns takes que tem no primeiro arco do filme, no primeiro 1/3, né, na abertura da história, quando mostra ele em vários takes fazendo ações, né, do Superman, então carregando o navio lá no Ártico, salvando os caras da explosão do foguete, salvando as pessoas ali na tempestade e tudo mais. E ele é um Messias. Então a gente falava no bastidor antes de começar a gravar, o filme foi lançado na Sexta-feira da Paixão, não foi à toa. No Brasil estreou na quinta-feira porque o brasileiro é boçal e mudou todas as estreias para quinta-feira. Mas assim, Sexta-feira da Paixão, cara, você assiste o Man of Steel, no Man of Steel ele é a imagem de Cristo.
O Joel Shuster e o outro criador, que eu nunca lembro o nome, quando eles criaram o Superman, os dois eram judeus. Quando eles criaram o Superman, eles criaram uma crítica à imagem messiânica de Cristo. Jesus é a imagem do Messias. Ao longo das HQs, as referências são claras, assim, que e nos filmes, em ambos os filmes fica muito claro. Então por que ao mesmo tempo que você não podia ter o Batman do Christian Bale, você também não podia ter o Batman do Christopher Reeve ou o Batman do Brandon Routh? Do Superman. Perdão, o Superman do Brandon Routh. Porque não dava, você tinha que ter o Superman do Henry Cavill. Um Superman que é enorme, um Superman que é a visão de um deus grego, né? Eu não estou dizendo que eu acho, mas a visão de um deus grego, né, por esse porte. A dica aí, ó, quem tiver esse porte, quiser mandar e-mail. O e-mail vai estar na descrição aqui, pode mandar. E assim, então eu acho que a entrega de ambos é muito boa. Aí falando de outras críticas, o pessoal criticou muito o Luthor. Eu sou um deles também, assim, eu acho que ficou uma mistura de Coringa com charada. Mas assim, eu acho que o Luthor, tudo bem, é o Jesse Eisenberg, quando você vê o semblante dele, você lembra da rede social, você lembra dele como Mark Zuckerberg. E é um cara que não tem tanta expressão, é um cara que não tem um trabalho tão expressivo, sendo redundante, né, do ponto de vista de grandes filmes, de grandes títulos, mas ele tem uma entrega que pra mim, como fã incorrigível de Superman, é uma entrega linda. Qual é essa entrega? Ele lembra o tempo todo o Lex Luthor do Gene Hackman dos filmes originais de Superman na época do Christopher Reeve. Ele lembra o Gene Hackman. Invejoso, um Lex Luthor e que é um cara que ao mesmo tempo é um gênio, mas que tem trejeitos de alívio cômico. E assim, no vestir, no andar e em alguns trejeitos corporais, ele me lembra o Luthor do Gene Hackman, que é um Luthor ridículo. E que não é o Luthor em nada comparado com o arco, ou enfim, com o que é aceito do cânone do Superman. Porque quando você lê as revistas do Superman, você vê um Luthor, como aí quem está acostumado a jogar os games, né, de videogame, de computador, quando você vê um Luthor, é assim, um gênio científico, um cara duro, um cara cruel. Não é esse Lex Luthor. Mas é uma releitura que pra mim me agradou. Não tanto pelo ponto de vista de que assim, está fiel, não, muito pelo contrário, mas me agradou porque me surpreendeu. Eu acho que tem dois méritos muito grandes nesse filme também que merecem ser citados. O primeiro é a forma como eles lidam com questões morais. E a primeira questão moral delas é do próprio Batman. Como você disse, né? O Batman ele sempre viveu naquele limiar de qual é o limite que eu não posso ultrapassar. E nesse filme ficou claro que ele ultrapassou. Sim. Então assim, o que levou ele a ultrapassar? O que foi a gota d'água? Porque ele sempre esteve andando ali no fio da navalha, à beira mas sempre se manteve fiel ao que ele acreditava, e agora ele cruzou a linha, né? Por exemplo, é um Batman muito diferente do ano 1, que a gente tem a revista aqui, que o ano 1 é o Batman Begins. É um Batman totalmente diferente. É um Batman velho, é um Batman doído, surrado, que já tá pouco se fodendo. Já passou por muita coisa e provavelmente teve perdas que ainda não mostraram, mas que vão fazer parte dos próximos desdobramentos dos filmes dele. Então assim, eu não vejo problema no Luthor. E outra coisa que os caras reclamaram e que, caraca, que eu achei sensacional foi o Apocalipse, cara. Ah não, o Apocalipse eu achei fantástico. Caraca, a cena de luta dele velho. é formidável, assim. E eu, tonto do jeito que eu sou, eu chorei, sabe? Na hora que o Apocalipse atravessou o peito do Super-Homem, eu falei, caralho, que lindo, cara, que lindo. Assim, pra mim foi sensacional e é mais um ponto que todo mundo reclama. E que eu acho que foi foda. E, meu, se é Sexta-feira da Paixão, se é sacrifício, é lógico que o Superman ia morrer nesse filme. É que ele, sem dúvida nenhuma, é um filme mais denso do que, por exemplo, o que todo mundo compara, que é o Guerra Civil. Não, tá. Mas, por ser mais denso, ele também precisa de mais referências externas. Ele precisa de uma bagagem maior pra você entender. Não é todo mundo que assiste. O Apocalipse, entender o Batman. Então, assim, ele requer mesmo um preparo maior pra fazer sentido as coisas. E o outro dilema moral que eu ia falar, que você também pode falar bem, é o Super-Homem, né? Porque o Super-Homem ele é o quê? Ele é um cara que ele tá completamente deslocado do mundo, assim. Ele é um deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem um poder que é incomensurável, e ele é idolatrado como um deus, odiado como um deus, mas ele não é aquilo que ele pode ser, ele não é aquilo que ele queria ser, o que é o Super-Homem, né? O que ele defende, o que ele acredita, não fica muito claro, assim, parece uma pessoa deslocada. Tem dois momentos que são muito críticos, que mostram esse dilema do Super-Homem, que é o momento que explode o Capitólio, que aí ele desce na sacada do hotel em que a Lois Lane tá, e que a Lois Lane pergunta pra ele como que ele tá e tudo mais, e ele fala, eu vivo sonhando o sonho do meu pai. O meu mundo é Krypton e o meu mundo já não existe mais.
Então assim, ele é uma pessoa sem lugar no mundo e que vive o sonho de outra pessoa que já foi. E aí ele se exila, ele sobe lá na montanha no Himalaia e ele tem uma visão com o pai dele. Quando o pai dele explica para ele causa e consequência. Então assim, toda escolha tem uma consequência. Sim. Então assim, o dilema do super-homem é muito interessante, é por isso que eu acho que eles estão acertando em conseguir humanizar o Superman, tanto no Man of Steel quanto no Batman vs Superman, eles humanizaram o herói. E eu acho que isso só vai ajudar a ele renascer muito mais forte, muito mais conectado com o espectador na Liga da Justiça, quando ele voltar. Entendeu? E ele vai voltar como o líder que a Liga precisa, porque ele não é o líder intelectual como é o Batman, mas ele é o líder inspiracional. Eu penso que assim, como um kick-off pro universo que eles estão querendo construir a partir de agora, funcionou muito bem. Muito bem. Eu acho que funcionou muito bem. Muito bem. Eu acho que você vai precisar, óbvio, dessa bagagem que eu falei um pouco a mais para entender, mas provavelmente com o desdobramento dos outros filmes também vão trazer mais referências e isso é natural, né? Sim. Eu acho que é um filme mais denso, obviamente. É filme pra fã. É filme pra fã. Assim, você tem que ter um certo conhecimento. Assina o canal, deixa o seu like e põe comentário. Crítica, sugestão, é sempre bem-vindo. Falou, galera. Valeu.